Olá, sejam bem-vindos ao programa Educação em Movimento, que discute hoje a presença de professores homens na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental. A figura do homem é vista, na maior parte das vezes, como muito estranha nessas salas de aula. Para discutir conosco sobre este tema, eu estou aqui com 2 professores e pesquisadores. Wesley Lopes da Silva, que é da Universidade de Itaúna e também trabalha na rede municipal dessa mesma cidade, e o professor Sandro Santos, que é da Universidade Federal, do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, e também atuou como professor de crianças pequenas. Eu quero dar boas-vindas aos convidados, e convidar a todos para assistir conosco um VT sobre este assunto. Então, eu acho normal, porque é preconceito das pessoas não poder ter um homem para auxiliar, porque eu fui criada por homem, só por homem, eu não fui criada por mãe. E eu tenho uma educação muito boa. Eu acho normal, não tem nada a ver, né? Eu já tive professores excelentes, homens. Olha, sempre teve professores homens. Aliás, eu estou achando estranho essa polêmica. O meu filho, ele é professor e é um professor muito especial porque ele é poeta, ele é escritor, ele tem um livro lançado. Então, as crianças que são alunos dele se tornam fãs, admiradores dele. Inclusive, ele pega essas crianças e faz teatro com as crianças. Ele sempre se apresenta em vários lugares aqui em Belo Horizonte. Diante, desse auge aí da tal da pedofilia, entendeu? Então eu daria preferência mais para mulheres, até porque eu acho que mulheres têm mais jeito, entendeu? São mães. A gente não pode julgar porque é homem que não pode dar aula para as crianças. Tendo uma boa direção, acho que não tem problema não. Eu fui professora do fundamental e acho que profissional, em qualquer situação, se ele é profissional, ele vai ser respeitoso. Então, professores, ouvimos aí a fala de pessoas que foram ouvidas, entrevistadas pela nossa equipe. E eu gostaria que vocês comentassem um pouco aí sobre o que essas pessoas disseram. É muito interessante, a partir desse vídeo, como é que há uma abertura a mais, pelo menos que a gente percebe a partir dessas falas, acerca da figura, da presença do homem no contato com as crianças no interior das escolas. A questão da pedofilia aparece, é uma preocupação que a gente nota como constante nas relações entre um adulto, homem, com crianças quando não são familiares. Mas, sim, a princípio, também a gente vê que as pessoas estão aceitando mais essa questão. Eu acho que é importante a gente destacar esse movimento de transformação, Eu acho que no imaginário, no senso comum, mas é também alvo de interesse e de preocupação, pelo menos de nossa parte, que pesquisamos essa temática, Essa questão do interdito, assim, esse controle, essa vigilância, que vem muito respaldado nessa imagem da pedofilia, Esse Sandro, é um ponto importante. Você, além de ser pesquisador, também foi professor durante muitos anos da educação infantil. Fala um pouco para a gente dessa sua experiência. É uma experiência que eu costumo dizer que ela foi diariamente construída, Não foi fácil. Havia, não só da minha parte, mas também das docentes com as quais eu atuei. Das professoras. Das professoras, das diferentes UMEIs, das diferentes unidades municipais de educação infantil que eu atuei pela Prefeitura de Belo Horizonte. Um movimento muito, num primeiro momento, da novidade. Num segundo momento, da desconfiança. De saber, legal, ele está aqui, mas o que ele quer aqui? O que esse homem está fazendo aqui, não é? Aqui, de fato. E depois um movimento muito interessante na minha trajetória pessoal, que era de um reconhecimento recíproco, eu reconhecendo o que era a docência, o trabalho docente a partir da interação com elas, e há uma especificidade dessa docência na educação infantil, sim, que é o cuidado, essa dimensão de muita proximidade
entre corpos de adultos e corpos de criança. E elas comigo, na relação. Eu sou desenhista, eu sou, né, um desenhista autodidata, e isso foi isso virou na nossa relação uma moeda de troca. Foi um recurso que favoreceu a sua aceitação na escola? Sem dúvida nenhuma. Wesley, você é diretor de creche em Itaúna, não é? E, além disso, também já atuou como professor nos anos iniciais, não é, do ensino fundamental. Como é que é lidar, especialmente com as famílias, não é, diante desse fantasma, vamos dizer assim, de que o homem, ao tocar a criança, não vai ser bom? É uma questão que remete também à minha trajetória, principalmente início de carreira. Quando eu cheguei à escola pela primeira vez, já concursado pela Prefeitura Municipal de Itaúna, e a diretora que me recebeu com muito estranhamento e com muita preocupação, era visível nos olhos dela, e ela me disse: olha, não toque ninguém. Tenha cuidado para que você não se comprometa. Ela foi taxativa. Taxativa, como se a minha presença poderia gerar desconfianças de algum tipo e mesmo problemas para mim e principalmente para a escola, né? Sei. Essa é uma fala que pautou muito a minha trajetória, a minha lida com as crianças no cotidiano da escola. E até hoje, eu confesso que ela ainda é muito presente na minha vida, né? Eu tenho um cuidado, mesmo na direção de escola, de me ater assim, a certos comportamentos um pouco mais leves do que uma professora comumente eu vejo fazendo lá na relação com as crianças. Um comportamento que nós poderíamos dizer mais contido. Por quê? Não é quando as pessoas expressam, né, esse estranhamento com relação ao homem cuidando de crianças. Esse cuidado diz diretamente do toque corporal, não é? Do contato corporal, do pôr a criança no colo. E isso, no imaginário, não é função do homem, mas é função da mulher, não é? E, ao mesmo tempo, é interessante pensar que no contato com as crianças, a dimensão afetiva está muito presente. A relação entre os corpos tende a ser muito próxima, ainda que nós tenhamos essa contenção, né, vamos dizer, de ordem moral, que nos impede de exercer, às vezes, um contato mais direto com as crianças, ainda que elas nos busquem, né? Então, na minha experiência enquanto gestor, as crianças vêm, abraçam, procuram esse carinho, esse contato. Eu faço, claro, não nego nenhum abraço, mas sempre com mais cuidado, a fim de que, por exemplo, elas não sentem no meu colo. Porque é uma preocupação que pode causar certa desconfiança a partir do olhar de outras pessoas. Principalmente da família, não é? Sim. Mas aí eu fico me perguntando, Sandra, em que medida também, quando a gente assume esse discurso, a gente também não priva as crianças de uma relação afetiva. Porque, por exemplo, sentar no colo é uma coisa que a gente faz no cotidiano, seja com o pai ou com a mãe ou com um tio, uma pessoa que é mais próxima da criança, né? Eu acho que o Wesley pontua muito bem que nessa fase do desenvolvimento infantil, a dimensão do tocar e ser tocado é importante para fundamental, não é, o desenvolvimento, com certeza. Exatamente. Com certeza. E aí, em que medida também a gente também não contribui para a reprodução de estereótipos de gênero, de estereótipos sexuais, ao privar as crianças. E aí eu penso que a gente priva muito mais as meninas, propriamente dito, do que os meninos dessa relação. Quer dizer, a questão de gênero está posta aí, né? Com certeza. Muito bem posta, né? Com certeza. Até porque os meninos a gente ensina de um modo tácito de que há que se ter uma distância mesmo corporal, ou seja, do corpo do homem, né? E com as meninas a gente policia a todo momento, a gente faz essa vigilância, né? Então eu fico me perguntando assim, até que ponto a gente também não contribui, tendo um homem numa escola de educação infantil, em que medida a gente não tem que transformar isso em alvo de reflexão contínua, né? Mas fazer disso, né, não um reforço deste preconceito, é contar com o apoio, com a compreensão e, como você diz, com a reflexão da própria escola. Com certeza. Né? E será que as escolas
de educação infantil, não é? As escolas onde você oferece os primeiros anos do ensino fundamental, elas têm tido essa postura, não é? Eu gostaria de saber um pouco a opinião de vocês sobre isso, porque é fundamental, né? Quebrar o preconceito é contar, né, com o coletivo, né, com todos os sujeitos com quem vocês convivem, né? No caso, na escola. Eu acredito que o Sandro tem sim razão quando diz do perigo de reforçar essa questão. No entanto, tem a ver também com as experiências que nós já vivenciamos, não é? Encontrei um estagiário que foi acusado de assédio porque ele abraçou uma aluna. E na pesquisa de mestrado que eu desenvolvi, pesquisando professores nas relações corporais com crianças, um desses professores foi acusado gravemente de assédio, porque uma aluna foi vista no colo desse professor, quando ele a acalentava porque ela estava chorando, né? De fato, é necessário, sim, uma reflexão contínua com as famílias, com os docentes, com toda a equipe, com toda a comunidade escolar. No entanto, é preciso considerar, acredito, que isso se dá a passos mais lentos. E muito lentos, não é? Quando nós pensamos que este processo envolve a escola. Não é? Você, como professor, chegou a sofrer, por exemplo, esse tipo de preconceito explícito? Sim. Eu, num primeiro momento, eu tive um estranhamento, vamos dizer assim, com a própria direção da escola. A instituição na qual eu me inseri na carreira de professor, ela tinha uma especificidade porque ela não era uma UMEI que foi construída pela prefeitura. Ela era uma unidade de educação infantil, que era uma creche conveniada com a prefeitura, que foi municipalizada. Então, era um processo um tanto quanto tenso, no sentido de que existia um conjunto de profissionais que eram contratadas via AMAS, via Associação Municipal de Assistência Social. Né? E a chegada de uma pessoa concursada pressupunha a saída de uma das... Então, já tinha uma atmosfera muito ruim nesse processo. Sei. E eu fui recebido, eu me lembro que a minha posse ela foi 15 de julho de 2004. Eu fui recebido pela coordenação da AMAS, porque era um momento de férias da coordenação da PBH. Quando a coordenadora da PBH e a diretora da PBH a prefeitura, não é? De Belo Horizonte. Da prefeitura de Belo Horizonte, eles me mudam no posicionamento onde a gente tinha chegado. Porque à medida que a gente chegava e saía eu tinha ficado como professor de apoio das turmas de 3, 4 e 5 anos. Entendi. E aí, a diretora, então, ela me chama e fala assim, olha, eu conversei com a professora da turma de 4 anos, eu decidi, e para mim está fechado, que você não vai ser o professor de apoio. Porque na hora que eu precisar de alguém para cobrir, por exemplo, uma falta no berçário, esse é a profissional que eu tenho para destacar para esse lugar. E eu não quero problema com os pais. Foi muito clara, ela não foi é? Taxativa. Você aqui não pode ser um problema para a direção desta escola. Exatamente. Olha só, nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já para continuar essa conversa. Não saia daí.